Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre algumas dicas de como marcar a face do paciente antes de fazer um procedimento da ROF. Essa é uma dúvida que muitos alunos me trazem em todos os cursos que a gente ministra. Sempre tem alguém que me pergunta: Natália, como é que eu faço para marcar a face do paciente? Também colegas que perguntam, nas redes sociais, como é que a gente faz, o que é o ideal, como que tu trabalha. Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre como eu trabalho e sobre como eu ensino os meus alunos a fazerem também, dependendo do objetivo do que eles vão fazer naquele momento, certo? Porque a gente tem várias situações, Quando a gente quer marcar a face do paciente para imediatamente fazer o procedimento e quando a gente quer marcar a face do paciente para tirar uma foto, para postar, ou no meu caso, quando eu quero marcar para ensinar aos alunos, para mostrar num curso ou gravar uma aula, alguma coisa assim. Então são situações diferentes e eu acho que tem acontecido muitos problemas, inclusive até intercorrências com procedimentos, pelo uso indevido e totalmente indiscriminado que tem acontecido com essas marcações para fazer procedimento. Eram marcações que deveriam ser só para dar aula, só para instruir e não para fazer previamente ao procedimento e que estão sendo feitas assim todos os dias, E aí a gente vê que depois não entendem por que acontecem muitas intercorrências. Então vamos lá. Por exemplo, essas canetas aqui super coloridas, maravilhosas, são canetas de giz líquido, tá? Isso a gente consegue em qualquer livraria. Elas são maravilhosas, provavelmente vocês já viram pacientes, colegas, enfim, com o rosto todo pintadinho com essas canetas. E essas cores aqui que eu tenho também são fluorescentes, então fica maravilhoso. Essas canetas, gente, são único uso exclusivo e apenas para aula, para ensinar alguma coisa ou até para fazer alguma brincadeira com o paciente para postar nas redes sociais. Tá valendo, tá? Nós já fizemos isso aqui, inclusive. A gente fez a marcação com essas canetinhas aqui, porque é uma paciente super disposta, que quer postar, que quer não sei o quê. E quando a gente faz uma marcação muito assim, fraquinha, para esse motivo, ela não fica tão bonita, não fica tão interessante. Então a gente fez uma marcação do que a gente ia fazer nela, Marcamos todo o rostinho e ela tirou foto e quis postar, ok? Mas na hora do procedimento, a gente não deve usar esse tipo de material. Por quê? Porque ele é um material que, em primeiro lugar, não foi feito para fazer um procedimento invasivo. Em segundo lugar, ele borra, tá? Então, por exemplo, eu passo o giz, é uma canetinha, de giz líquido, eu pinto. Se eu colocar, por exemplo, um gelo em cima para dar mais conforto para o meu paciente, que eu sempre indico isso para vocês, no momento em que eu colocar o gelo ali em cima, ela já vai borrar, ela já vai misturar e ficam resquícios, gente, às vezes por vários dias na pele do paciente. Eu sei porque eu gravei várias aulas aqui na clínica com as minhas funcionárias. Eu desenhei todo o rostinho delas para gravar para algumas aulas minhas e alguns pacientes também. No momento em que eu fiz isso, depois a gente limpou e olha que aqui na clínica a gente tem tudo que é tipo de sabonete, antisséptico, etc, etc, etc. A gente higienizou o rosto do paciente, a olho nu parecia que estava limpo e aí eu pego os meus equipamentos de análise, até tem o Evince aqui, a gente vai analisar. Gente, aparece ainda muita tinta. Então isso significa que por mais que, Natália, mas eu gosto de fazer os pontinhos, aí na hora de aplicar eu não vou aplicar em cima do ponto, eu vou aplicar do ladinho, ou então eu limpo o ponto e aplico, ou sei lá várias estratégias. A gente não consegue remover. Então, gente, raciocinem comigo. Eu já conversei com vocês em outros vídeos sobre a limpeza, a higienização da face do paciente previamente ao procedimento. Todos aqueles protocolos, toda aquela sequência que a gente tem, todos aqueles cuidados, porque eu não quero que o meu paciente tenha nenhum cosmético no rosto, eu não quero que o meu paciente não tenha nenhuma maquiagem, nada. Aí eu vou pegar uma canetinha que não tem nada de asepsia, que não tem nada de higienização, ela é feita para desenhar, ela não foi feita para usar na face. Aí eu uso ela para fazer isso e eu recontamino todo o rosto do meu paciente. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela com isso, tá? Então essas canetinhas tipo giz líquido são maravilhosas, mas para dar aulas, para o próprio profissional mostrar para o paciente. Você pode usar essas canetinhas, mas eu queria desenhar no paciente porque é tão legal, interativo e tudo mais. E tem alguns pacientes que gostam disso. Ok, você faz isso na consulta de um mapeamento facial.
Seu paciente está com você na primeira consulta, você quer explicar, desenhar todo o rostinho dele, maravilhoso. Usa essa canetinha aqui com várias cores, o paciente vai se olhar, vai ter uma aula de harmonização facial, vai ficar super empolgado, depois você higieniza o rosto dele, mas naquele dia, naquele momento, você não vai fazer a aplicação. Inclusive, você vai explicar para ele como que ele vai fazer para higienizar bem a face dele, seguindo todo um protocolo que a gente usa antes de procedimentos, porque para ele conseguir remover completamente essa canetinha, tá? Claro que você não vai deixar ele sair desenhado, você consegue remover, mas ela fica ainda, tem que fazer muitas vezes uma esfoliação para conseguir remover completamente esses dias, tá, gente? Então, essa é uma dica muito importante, anote aí e não esqueça, porque a gente não quer os nossos pacientes passando por situações de intercorrências por uma coisa tão boba, tão simples, tá? Outra situação que eu vejo muitos pacientes usarem, né? E eu mesma uso bastante também aqui na clínica. Os lápis, né? Lápis branco, tem gente que usa lápis preto, tem gente que usa lápis roxo, tem gente que usa lápis de qualquer cor. Esses lápis aqui são lápis de maquiagem, né? As mulheres sabem que a gente compra também na farmácia, compra nessas lojas que vendem produtos de cosméticos, etc., de maquiagens, né, para mulheres. Então, assim, ele é muito prático, né? Você aponta ele, já vem, né? A maior parte deles já vem um apontadorzinho aqui junto na tampa. Você aponta ele e faz as marcações. Esse lápis, gente, eu vejo que se usa muito para uso de aplicação de toxina, para qualquer procedimento, tá? Inicialmente era só isso que se usava. Eu vi a maior parte dos profissionais, dos colegas dentistas principalmente, trabalhando com o lápis, principalmente o branco, porque o branco é mais discreto, não muda nada, tá, gente? Por exemplo, assim, se eu usar o preto, se eu usar o roxo, se eu usar o verde, dá no mesmo nível de contaminação. Ele é um lápis que tá sujo e assim, você usou na pele de um paciente. Ah, Natália, mas daí eu aponto, a pontinha não é mais a mesma. Não é, mas o apontador tá sujo, tá contaminado e você usou no rosto do paciente. Tem gente que usa no rosto do paciente, depois de usar, às vezes faz de novo um pontinho e a face do paciente estava com algum sangramento, contaminou completamente o lápis e usa de novo. Então, assim, primeira dica, tá? Se você quer trabalhar com lápis para marcar alguns procedimentos, ok, você higienizou toda a face do paciente, tá com ela bem higienizada, seguiu todo aquele protocolo e vou marcar para fazer botox, Natália. Ok, a minha sugestão, pelo menos, que idealmente você pelo menos faça asepsia com álcool 70 do lápis e que você aponte muitas vezes. A questão do apontador tem contaminação, né? Mas o ideal seria você usar um lápis por paciente. Esses lápis, assim, gente, tem lápis super caros, de marcas chiquérrimas de maquiagem, que eu acho que não tem nenhuma necessidade, porque se você vai usar isso para uma vez só, não tem necessidade de você investir num lápis super caro, porque mesmo que ele seja um lápis super caro, ele continua não sendo indicado para isso. Ele não foi feito para isso, ele foi feito para fazer uma maquiagem que vai ser usado sempre pela mesma pessoa e não é usado em algo invasivo. O lápis é usado na face, mas ele não é usado quando tem sangramento, quando tem algum tipo de uso de algum produto injetável que vai ser mais profundo, né? Então ele é usado na superfície. Enfim, então no mínimo você faça bem a asepsia desse lápis, use uso único, usa naquele paciente e descarta, tá? Se quiser dar para paciente usar para maquiagem, sei lá eu, mas não serve para continuar usando em outros pacientes de jeito nenhum. A pele, ela tem muita contaminação, por mais que você higienize, então você não vai usar num outro paciente. E ainda você inclui, né, no custo, isso aqui, gente, ele é tão baratinho, então é uma alternativa. E ainda, o que é muito importante, jamais a gente coloca a agulha sobre o ponto que a gente fez. Então, se eu fiz um pontinho aqui para aplicar a toxina, eu vou pegar e vou aplicar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, eu decido mais ou menos como que eu vou fazer todos os pontos para o lado direito, todos os pontos para o lado esquerdo, mas eu não aplico em cima, porque eu não quero levar a tinta para dentro da pele do paciente. Se for um preto, um roxo, um verde, imagina só o rosto do paciente que pode ficar com uma mancha porque você levou aquele pigmento para derme, né? Você injetou de uma forma mais profunda. Mas não é só o pigmento. Ah, Natália, mas eu uso branco, daí se eu levar ele lá para dentro não vai aparecer. Sim, mas isso não foi feito para ser colocado abaixo da pele. Isso foi feito para ser usado na epiderme. Então tem que ter muito cuidado. Então não use este produto para injetar, tá? Injeta de um ladinho, injeta do outro ladinho, jamais
em cima do ponto, tá? Então o lápis seria essa dica. Eu gosto de usar o lápis, gente, na minha clínica para demonstrar para o paciente. Tá? Então eu faço assim, por exemplo, eu uso aquelas cabeças, aqueles bonecos para desenhar, né? Mas eu posso fazer na face do paciente, porque nem todo paciente vai topar que você pegue essas canetinhas e desenhe o rosto dele. A maior parte dos pacientes, apesar de eu ter muitos pacientes homens já na clínica, a maior parte ainda são mulheres. As mulheres vêm maquiadas na consulta e ela não veio naquela consulta para fazer o procedimento, ela veio para fazer um mapeamento facial. Então, dependendo das necessidades do paciente, da análise que eu fiz de pele dela, e de qualquer maneira eu vou ter que remover a maquiagem dela, porque eu preciso analisar manchas, eu preciso analisar alguns itens da derme, né? Agora, se eu não, é uma consulta que eu não demaquilei a minha paciente, certamente vão ser poucas e raras as pacientes que vão topar que você desenhe todo o rostinho dela bem colorido e limpe depois e ela vá ter que fazer de novo a maquiagem dela, se é que ela tem algum estojinho com isso na bolsa, né? Então também sugiro, mais uma dica surgindo aqui, que você tenha na sua clínica, no seu consultório, uma gavetinha, mesmo que você seja um profissional homem, tenha um kitzinho de maquiagem básico, com pincéis descartáveis ou esponjinhas descartáveis, para que você possa oferecer para sua paciente maquiar após um procedimento, que seja possível, ou maquiar após um mapeamento facial que você demaquilou toda a paciente, fez uma lambança ali e ela não vai sair, né, toda manchada, ou ela não vai sair sem maquiagem do consultório, certo? Então, se você tem essa alternativa, funciona bem. Mas para aquelas pacientes que não topam todo esse colorido, esse lápis entra muito bem, porque daí você usa um lápis sobre a pele da paciente, mesmo maquiada, branquinho, faz alguns desenhos, demonstra para ela e depois você consegue com o dedo mesmo, a própria paciente consegue espalhar assim e sai o lápis, então ele não fica manchado. Ele não é excelente para demonstrar algumas coisas, porque ele não marca tão forte e porque ele não tem tinta, né? Mas ele funciona legal para essas estratégias daquela paciente que não vai deixar você demaquilar completamente. Com esse aqui não precisa demaquilar e ainda ela não vai querer manchar, usar colorido e tudo mais. Então eu acho que o lápis entra bem para isso, tá? Existem essas outras canetinhas aqui que vocês também já devem ter visto no mercado, elas são muito boas, elas são canetas específicas para a marcação da pele, tá, gente? Então assim, é uma caneta que ela foi fabricada para uso na pele, então ela já tem um diferencial. O lápis também, ele foi feito para uso na pele como maquiagem, então não tem problema, ele dificilmente vai trazer alguma alergia ou algum problema para o seu paciente, porque ele foi feito para usar na face e geralmente na região dos olhos ainda, que é mais sensível, né? Então nesse caso ele não teria tanto problema. Essa caneta ela foi feita especificamente para uso em pele, em procedimentos invasivos, etc e tal. Então ela já tem uma indicação maior ainda. Apesar de tudo isso, ela não é estéril, tá? Então nós não temos uma garantia de que a gente não vai ter nenhuma contaminação, porque ela não é uma canetinha estéril, ela vem assim, ela vem aberta inclusive, né? Ela não vem num estojinho lacrado, nem nada disso. Geralmente os fornecedores te vendem ela assim, você pega ela já assim. Então muitas mãos podem ter pego nela, muitas pessoas podem ter aberto e feito sei lá o que, testado na mão, né? Como que a gente vai saber, né? Então assim, ela não é estéril, tá? Mas ainda, em comparativo com o nosso giz líquido, que foi feito para trabalhos manuais, etc., desenhar em quadro, em papel, etc., não foi feito para uso na pele. Então, apesar de ele dizer que não é tóxico, etc., etc., ele não foi feito para isso, né? Então, o risco de contaminação, de alguma alergia, aquele paciente extremamente alérgico, jamais a gente vai usar isso aqui, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Essas canetinhas, elas já são bem superiores ao giz, tá? Porque elas foram sim feitas para uso na pele, mas não são estéreis. Então o que eu sugiro? Ah, Natália, eu quero trabalhar, eu vou, né, utilizar para botox, etc. Ok, né? Tem a branquinha, tem a verde, tem outras cores também. Então você pode usar, você fez toda aquela higienização, mas de novo, a dica é uma canetinha por paciente.
porque essa canetinha, ainda mais, ela é úmida, diferente do lápis, você não pode apontar, ela não se renova a ponta, e você pode sim passar a contaminação de um paciente para o outro. Então a minha dica é, compra uma canetinha, ela também não é tão barata, mas não é um valor tão absurdo, então eu acho que vale a pena você usar algo específico para a pele. Então você faz a marcaçãozinha ali no rosto do paciente e descarta aquela caneta, tá? Isso seria o ideal, né? Higieniza a parte externa, faz a aplicaçãozinha e jamais entra com a agulha em cima dessa tinta, mesmo que seja uma tinta específica para uso em pele, ela não é estéril e ela não foi feita para ser injetada, ela foi feita para ser aplicada na epiderme, certo? Então, muito cuidado com isso também. Aí, nós temos aquelas super canetinhas que tem de todas as cores, que eu adorava quando eu estava na escola, inclusive quando eu estava na faculdade. Fazia de rosa, fluorescente, todas essas cores aqui, né? O roxo, o verde, todas as cores, fazia bem colorido o meu caderno, né? As meninas sabem do que eu tô falando. Então, essas canetinhas exatamente que a gente usava para isso, que às vezes borrava todo o caderno, que tem até um cheiro um pouco mais forte, essas, gente, exatamente estas, estão sendo usadas para desenhar o rosto do paciente, pior, o lábio do nosso paciente. Desenha o lábio, fica lindo, maravilhoso, aqueles lábios com todo o desenho. De novo, gente, para dar aulas maravilhosas, porque o nosso giz líquido, ele vai dar o mesmo efeito para a face. No lábio, ele já é mais grossinho, né? A ponta desse giz, claro que existem gizes mais fininhos, mas tão fininhos quanto a caneta eu nunca achei. Então ele é mais grosso, né? A ponta dele é mais grossa, então eu não consigo fazer um detalhe de lábio com esse giz. Com essa caneta eu já consigo, ela é uma caneta que ela desenha perfeitamente. Então eu consigo, tem branca, tem rosa, tem verde, tem tudo que é cor. Então ficam desenhos, gente, artísticos, maravilhosos. Então tudo de bom para ensinar. Se eu quero dar aula, eu quero mostrar para os meus alunos uma técnica 3D, Super D, 4D, angular, natural, lips, etc. Qualquer técnica de lábios, maravilhoso. Eu vou desenhar o contorno do lábio, eu posso desenhar como que a gente vai entrar com a agulha ou com a cânula, na parte do vermelhão do lábio, se eu vou fazer um prolato, se eu vou fazer uma bolinha, se eu vou usar o fio dental, não importa, tá? Fica maravilhoso. Para dar aulas, excelente. Tá? De novo, se é uma paciente que já é super alérgica, que qualquer coisinha ela fica vermelha, que tem uma pele muito sensível, contraindico qualquer um desses produtos que não foram feitos para uso na face, tá? Mas no caso de um paciente que não tenha nenhuma dessas restrições, ok, posso trabalhar, mas como que eu vou trabalhar? Para ensinar, para fotografar, para demonstrar, nunca para injetar. Tá? Lábio, gente, já é super complicado, já é super complexo fazer lábios, porque a questão de contaminação, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com a parte interna da boca e com a parte externa. Então, a parte externa, eu vou remover bem maquiagem, eu já peço para naquele dia minha paciente nem vir com batom, nada, higienizo muito bem, a gente tem todos aqueles nossos cuidados, né, em relação à contaminação, à higienização da face. A gente tem que ter cuidado, nós dentistas que vamos anestesiar a boca do paciente, eu vou lá, pego uma luva normal, faço anestesia intraoral, eu prefiro anestesiar intraoral, anestesio. Ok, já não preciso mais anestesiar, fiz todos os testes, a boquinha do paciente está completamente anestesiada. Vamos agora fazer o procedimento, eu vou trocar minha luva porque eu coloquei a mão dentro da boca. Antes de fazer o procedimento, logicamente eu vou pedir que meu paciente faça a higiene oral, escove os dentes, fio dental, tudo que tem direito e faça um bochecho com clorexidina que eu deixo disponível no consultório antes de fazer o procedimento de lábio, sempre. Então a gente tem muito cuidado com isso. O paciente fez o bochecho, ok, mesmo assim eu uso luvas diferentes para trabalhar, para fazer anestesia e para trabalhar a parte externa da boca. Ok, eu tomei todos esses cuidados, eu vou pegar essa canetinha e vou contaminar completamente a boca do meu paciente. Não é legal, né, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque essas canetas, elas realmente têm um risco muito grande. Como é todo o lábio que a gente desenha, imagina eu entrar com uma agulha, algum resquício dessa tinta
vai entrar, tá? A gente vai correr esse risco e vai entrar e vai contaminar, e aí as intercorrências podem acontecer. Então, pessoal, nós temos todas essas alternativas disponíveis, como nós já conversamos, né? E muitos colegas, muitos alunos me perguntam, né, nos cursos, enfim, sobre o que seria ideal, o que seria melhor, então, Natália, a gente trabalhar pensando nessa questão de segurança, de contaminação, de evitar intercorrências. O ideal seria que a gente usasse o máximo de procedimentos, de objetos e etc. estéreis, né? Que a gente trabalhasse com a luva estéril, que a gente trabalhasse com o avental estéril, que a gente colocasse campo na face do nosso paciente, que a gente trabalhasse como qualquer outro procedimento invasivo, tá? E existem algumas canetinhas no mercado, algumas canetas estéreis, né, que nos dão essa possibilidade. Claro que assim, a gente não pode avaliar só esse fator. Ah, tá, Natália, então a gente tem que trabalhar com tudo estéril, tem que usar luva estéril, máscara estéril, gorro e tudo mais. Eu sei que tem algumas complicações em relação a isso, às vezes assusta um pouco o paciente, demora mais tempo, onera bastante, porque uma coisa é colocar só uma caneta estéril, só uma luva estéril, mas daqui a pouco é a luva, é a caneta, é a máscara e tudo mais. Então assim, cada profissional sabe o que é o ideal e sabe o que está disponível e o que pode fazer para chegar o mais próximo desse ideal, tendo o máximo de cuidados. Então, também, gente, de nada adianta, eu já vi profissionais que usam luva estéril, caneta estéril, campo estéril, e o profissional tá com o cabelo solto, sem máscara, fazendo procedimento em cima do paciente, né? Aí também não adianta. Ou a paciente tá cheia de maquiagem com batom e fazendo o lábio daquela paciente. Então também não adianta, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Tem que ter cuidados, a gente não precisa surtar por causa disso, mas o máximo de cuidados que nós tivermos, menor é o risco de a gente ter algum tipo de intercorrência e melhores resultados provavelmente a gente vai encontrar. Então essas canetinhas a gente encontra bastante na internet para comprar, né? Ela chama Surgical Skin Surgical Skin Marker, que é justamente para cirurgia plástica. Existem várias marcas, né? Essa aqui, por exemplo, ela tem os dois ladinhos, ó. Um ladinho é um pouquinho mais grossinha a ponta, dependendo, né, da região que a gente quer marcar, e outro ele é bem fininho, então para desenhar no lábio ela é sensacional, porque eu concordo com vocês que lábio é algo muito delicado, a gente quer fazer muitos detalhes no lábio, é um ambiente pequeno, restrito, eu quero fazer o máximo de detalhes, eu quero fazer algo que fique maravilhoso para aquela minha paciente, e eu não posso desenhar, Natália, como é que eu vou saber o pontinho que eu entro, eu medir tudo direitinho, como que eu vou saber? Aí você usa uma caneta estéril, tá? Eu vou fazer um botox, eu sigo todos os protocolos, Natália. Será que não daria para eu usar uma canetinha assim, então, para fazer o botox? Eu trabalho assim, tá? E eu vejo que vários alunos meus também acabaram trabalhando da mesma forma que eu. Essa é uma caneta que é feita para uso na pele, que é feita para momentos de procedimentos invasivos, inclusive. Então eu uso essa caneta, eu não coloco a agulha, eu fiz todo o protocolo de higienização da face. Eu uso essa canetinha, eu não aplico sobre o ponto que tá com a tinta, eu faço um pouquinho pro lado e eu sei que aquela pele do lado está extremamente limpa e higienizada. Não vão só limpar os pontinhos onde vocês vão aplicar, né, gente? Por favor, aí vocês injetam do lado, tá contaminado. E quando eu vou trabalhar com lábio, quando eu vou fazer procedimentos de fios de tracionamento, de fios lisos, eu uso essa canetinha aqui. Qual é o problema dessa canetinha aqui? E por isso que eu não uso para todos os procedimentos na clínica, senão eu utilizaria. Ela é uma caneta, assim como ela é usada muito para cirurgias, né? Na cirurgia plástica ela é utilizada muito. Ela é uma caneta que ela marca muito, porque justamente é um procedimento que vai molhar, que vai ter sangramento, etc. Então, ela dura mais. Essas outras todas, tanto lápis, quanto essa canetinha, quanto o giz, qualquer gelinho, qualquer coisinha que a gente coloque em cima, ele já borra, ele já sai, né? E com essa caneta não acontece isso. Por esse lado é positivo. Só que o que é negativo é que
ela não sai tão fácil, então dependendo do procedimento que o paciente fez, ele vai sair da consulta com aquelas marcas, porque não é tão simples assim de remover. Geralmente com álcool 70 ou clorexidina, mas a gente tem que esfregar um pouquinho para conseguir remover, tá? Então dá um pouquinho mais de trabalho, a gente tem que forçar um pouquinho mais. E isso acaba não sendo tão legal, tá? Então, para uso assim, para todos os procedimentos, talvez não seja o mais adequado, mas tem profissionais que eu conheço que usam em todos os procedimentos com invasivos, usam a canetinha, tá? Para fios, por exemplo, eu vou colocar os fios no paciente, o paciente vai sair com um curativo do consultório. Então não tem problema mesmo se tiver umas marquinhas embaixo desse curativo, porque ele vai voltar para tirar o curativo e aí eu higienizo o restante que falta, né? Se o meu paciente fez, por exemplo, uma lipomecânica, né? Ele também vai sair com um curativo. E aí eu fiz as marcaçõezinhas com essa caneta. Se ele veio para fazer, por exemplo, o lábio, de qualquer forma, o meu paciente vai sair do consultório com a boca vermelhinha, com a boca inchada, ela já se planejou para aquilo. Ela não vai sair, nenhum paciente seu, porque eu tenho certeza que você vai ter dado todas essas dicas, jamais um paciente nosso vai sair de uma sessão de preenchimento labial para ir numa festa, porque ela vai saber, a não ser que ela esteja sabendo de tudo isso e esteja super disposta a ir na festa dessa forma, o que eu acho muito improvável. Então ela não vai se importar de ter algumas marquinhas da caneta se não tiver saído de forma perfeita. E você vai orientar e vai explicar para ela que a caneta que você está usando é uma caneta específica para procedimentos invasivos e você não quer colocá-la em nenhum risco, etc, etc, etc. Então, sempre, né, gente, a conversa com o paciente e a explicação fazem toda a diferença. Junto com essas canetinhas, geralmente vem essas reguinhas. Eu gosto dessa especificamente por isso. Eu gosto muito dessa reguinha. Ela é uma régua estéril também e que você pode usar para as marcações que você vai fazer na face, tá? Então, de novo, Natália, eu vou fazer malária, eu quero medir aqui a distância da asa no nariz, né, para marcar os meus pontinhos. Como que eu vou fazer isso? Temos uma régua estéril que vem junto com a canetinha. Então, acho super prático e super seguro também, né, gente? Vou fazer a medida do fio entre um fio e outro, aquela distância de segurança, né, gente, que a gente sabe para não fazer um efeito negativo na pele. Eu vou usar a minha reguinha. O rosto do meu paciente está com todo aquele protocolo de higienização. Fizemos asepsia, tá perfeito, aí eu vou lá pegar uma régua de 30 centímetros ou uma régua lá de endo extremamente contaminada ou uma régua que você ganhou não sei aonde e que usa em todos os pacientes, passa só um álcool, não é o mais adequado, tá? Então essa reguinha é uma reguinha simples, ela é estéril e ela é de uso único, né? Ambos são de uso único, você descarta e tá tudo bem, tá? Então a minha dica, inclua no custo dos seus pacientes esse kitzinho aqui. Eu acredito que ele custa hoje, sei lá, uns 10, 15 reais, 20 reais no máximo. Eu duvido que se você aumentar no procedimento do seu paciente 20 reais a mais no que você cobra para fazer os seus fios, no que você cobra para fazer preenchimento labial, o paciente vai desistir de fazer com você por causa disso. E você tá tendo uma garantia bem interessante de segurança, tá? Então, e você mostra isso pro paciente também, não basta só fazer, você mostra, porque o paciente não tem o entendimento desses detalhes. Então você mostra para ele, olha, eu gosto de usar esse kit porque ele é estéril, tarará, tarará. Explica tudo isso, vai fazer uma diferença enorme, com certeza, na percepção de valor que o paciente vai ter dos seus procedimentos, tá? E aí, tá, Natália, mas na consulta de mapeamento eu gosto de desenhar com as minhas canetas super coloridas que a gente falou antes, aí eu vou ter que gastar ali um kitzinho e abrir? Não, aí você pode usar, tem várias, né, gente? Aí você pode usar a reguinha qualquer lá que você ganhou do fornecedor, você pode usar, né, esses paquímetros, tem o paquímetro eletrônico também, né, que marca. Então eu gosto muito que esse aqui é bem simples e eu gosto de marcar e mostrar para o paciente que o paciente tem algum tipo de assimetria. Isso é legal também, porque às vezes o paciente tem assimetria e ele não enxerga, ele não se dá conta disso. E aí você, que é um profissional ligado, fez todo aquele protocolo de fotografias que a gente sempre fala, mostra na fotografia e mostra na própria face do paciente. Você deu um espelho para ele e vai mostrar, olha só, olha a distância que você tem daqui a aqui, às vezes é mínima, né?
E olha aqui, você tá vendo? Você tá vendo que um lado, a fossa canina tem uma profundidade maior do que aqui. Então, se eu pegar uma ampola de 1 ml, dividir meio ml para cada lado, você concorda que aqui vai ficar bom e aqui ainda não vai ficar tão bom? Então, provavelmente a gente vai precisar de mais 1 ml. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né, gente? O combinado não sai caro. Sempre a gente explica e tudo pro nosso paciente antes de fazer o procedimento, porque quando as coisas acontecerem, ele sabe, não, a minha profissional, a minha dentista, ela me disse, ela me explicou que isso podia acontecer, ela me disse que provavelmente ia dar uma diferença, ela me mostrou que eu tinha uma assimetria e que agora a gente precisa corrigir isso, a gente pode corrigir isso ou não, eu tô acostumada com aquela assimetria, eu vou me estranhar se a gente corrigir, eu quero manter, né? Então, para esses estudos, para esses planejamentos, acho legal uma reguinha, um paquímetro, enfim, o que vocês acharem melhor, tá? É bem interessante porque as medidas dão esse detalhe para o paciente, porque às vezes a gente fala, tu consegue ver que aqui é diferente daqui? Ele não consegue. Se for mínimo, ele não consegue identificar isso. Às vezes na fotografia é até melhor. Mas ele se olhando, se você pegar uma régua e medir e mostrar para ele, e aí fotografar com a própria régua, inclusive, ou fazer um videozinho, o paciente vai realmente valorizar esse diferencial do seu tratamento. E a reguinha estéril, você usa para o dia do procedimento. Você aplica, utiliza ela ali na hora que você for fazer o procedimento, porque aí ela é estéril, não vai contaminar, o rosto já está preparadinho. Certo, pessoal? Hoje, então, nós conversamos sobre formas de marcar a face do paciente com muita segurança, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem nos comentários como que vocês fazem na clínica de vocês as marcações para a gente ir trocando informações. Um beijo enorme e eu aguardo vocês no próximo vídeo.